Boa noite a todos. O Evangelho da noite é o capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E ele trata, há muitas moradas na casa de meu pai. E aqui os capítulos que me couberam falar são diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destino da terra e causas das misérias humanas. E no final, progressão dos mundos. Então começa dizendo assim, é uma fala de Jesus, se chama Sermão do Cenáculo. Por que se chama Sermão do Cenáculo? Porque foi dito por Jesus na última ceia que ele teve com os apóstolos antes da crucificação. E a despeito de tudo que ele ia passar, de todo o sofrimento, ele se manteve calmo, sereno e disse aos apóstolos o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Isto foi dito por João, um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo que teve uma morte natural e a quem Jesus incumbiu, por ocasião da sua crucificação, de cuidar de Nossa Senhora, e ele fez isso até o final. E depois foi, por ocasião do seu desencarne, Jesus foi buscá-lo. Então, e aí nós começamos assim, o primeiro item do Evangelho fala assim, diferentes estados da alma na erraticidade. Mas o que é erraticidade? A erraticidade é um lugar que fica na espiritualidade, que quando nós desencarnamos, nós vamos para lá. E aqui eles falam assim, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos dizem assim: como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Então, o que significa isso? Significa que quando nós falecemos, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo as mesmas pessoas que nós fomos enquanto encarnados, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas virtudes. E para onde é que nós vamos quando nós desencarnamos? Para um lugar de acordo com o que nós somos. Se nós formos pessoas boas, caridosas, fraternas, tivermos empatia pelo nosso próximo, é claro que nós vamos para um local de acordo com essa nossa condição. Mas, se ao contrário, nós tivermos uma vida de desregramento, pouco nos preocuparmos com o nosso próximo, centralizarmos só todos os nossos interesses na nossa própria vida, então fomos umas pessoas egoístas, orgulhosas, pouco nos importa o sofrimento do próximo. Que lugar que nós estamos plantando para nós mesmos? Um lugar bom, de luz, de amor, de caridade? Não. Nós vamos estar junto daqueles que se assemelham à nossa posição, ao nosso comportamento enquanto encarnado, e continuamos com ele, porque nós só mudamos de endereço, né? Só estamos na espiritualidade. Então, nós temos que nos preparar desde já para, se nós quisermos alçar uma condição melhor quando nós desencarnarmos, se nós quisermos estar perto dos nossos familiares que nos antecederam, o que nós devemos fazer? Já procurar nos modificarmos. Nós temos a porta larga, que é uma porta que você anda sem qualquer compromisso, você só está preocupado em ter e não ser, ou a porta estreita, onde você está preocupado em ser. E aí, para que a gente possa estar perto dos nossos queridos, dos nossos amores,
nós temos que realmente começar a nos policiarmos, a nos modificarmos e procurarmos sermos criaturas melhores. Eu não sei se todos aqui se lembram do livro Nosso Lar, André Luiz, quando ele desencarnou, porque ele era médico, então ele achou que, puxa vida, seria recebido na espiritualidade com pompa e circunstância, como também tem aqui uma rainha de França, aqui num dos capítulos, aí eu fui rainha, imagina. Quando foi recebida da espiritualidade, a rainha, ela viu que os seus vassalos, que os seus subalternos estavam lá em cima e ela ocupando uma posição bem inferior por conta de todos os defeitos de caráter que ela tinha. André Luiz ficou 8 anos numa região de muito difícil, uma região trevosa, que se fala de umbral, e a mãe dele procurava ajudar, mas ele não conseguia ver, porque ele estava assim, muito revoltado, muito resignado com toda aquela situação. E depois de 8 anos de tanto sofrimento, ele caiu em si e pediu ajuda. Aí foi quando ele foi socorrido e foi levado para a espiritualidade. Então, que cada um de nós, a gente não precisa passar por todos esses sofrimentos, né, que a gente já procure se modificar para a gente ficar num lugar melhor. Aí depois nós temos o próximo item que fala diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente, outros estão no mesmo grau e outros são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, que se chama o mundo primitivo. As paixões reinam, o nosso planeta, inclusive, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, a maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E aí Kardec, de forma didática, ele vai fazer uma divisão de como é que essas moradas que Jesus fala. Então ele começa dizendo mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Então, quando nós somos criados, nós somos encaminhados para um mundo primitivo para que a gente possa começar a fazer a nossa evolução. Ali nós realizamos as nossas provas. Ali é bem primitivo mesmo, onde se luta pela sobrevivência, pela alimentação, pelo fogo. Então, onde são realizadas as primeiras provas, né? Depois nós temos mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Nós estamos aqui, na Terra. Por quê? Porque nós estamos aqui em aprendizado. Então, aqui na Terra, nos planetas de provas e expiações, estão os espíritos que vieram do mundo primitivo, que fizeram lá suas primeiras provas, estão aqui também para crescer, fazem as suas provas, e aqueles que estão em expiação, ou seja, não foram bem nas suas provas, não conseguiram, vamos dizer, se tornar melhores, não conseguiram ser caridosos, bondosos, então estão ainda cheios de defeitos de caráter que precisam ser estancados, precisam ser retirados do espírito. Então, nós estamos aqui em expiação justamente para refazermos o que nós erramos, o que nós fizemos de errado, porque até então nós éramos espíritos equivocados, porque se nós tivéssemos compreensão e entendimento, nós não teríamos cometido todos aquilo que nós fizemos sem conhecimento. Então, estamos aqui para aprender, para refazer essas lições. Deus é tão maravilhoso, nos coloca no mundo de provas e expiações, mas Ele não nos abandona porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama demais. Mas eu vou para um plano onde o mal predomina. Tá bom, você vai lá para você aprender, para você crescer, para você evoluir, mas eu vou estar com você, mas como que o Senhor vai estar comigo? Na nossa consciência. Deus está conosco através da nossa consciência. As leis morais, as leis naturais, que são todos os ensinamentos do Pai, que é o Decálogo, os 10 mandamentos, eles estão dentro da nossa consciência. E Ele nos dá também um anjo de guarda, que vem nos auxiliar. Se nós pudermos aproveitarmos essa encarnação, dando oportunidade de que a nossa consciência
vem à superfície, significa o seguinte: para que prevaleça o ser e não o ter, que prevaleça, que seja mais importante para nós as coisas espirituais, que as coisas espirituais tenham mais importância que as coisas materiais. E, claro, diante desse proceder, o nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, tem condições de ficar perto de nós e vai nos auxiliar, vai nos orientar. Então, nós temos muitas condições, sim, de sairmos aqui do mundo de provas e expiações e caminharmos para um mundo melhor. Mas desde que aqui os espíritos dizem, desde que a gente atinja um adiantamento necessário para poder acompanhar, vamos dizer, para a gente poder ir para um mundo melhor, que seria um mundo de regeneração. A Terra, ela caminha para um mundo de regeneração. Então, se nós quisermos acompanhar, vamos dizer, a Terra, para ficarmos aqui, nós temos que realmente fazer toda essa modificação, fazer todo esse trabalho. E é como um trem, sabe? Tem várias situações aqui no mundo de expiações e provas. Então, tem aquele que acompanha o mundo. Então, vamos dizer, a Terra está evoluindo. Então, todos os seres humanos, os animais, os vegetais, tudo evolui. Então, esse ser está acompanhando. Tem outro ser que se destaca. Ele consegue superar, ele consegue assim, tirar uma nota máxima. Então, ele é convidado para ir para um mundo melhor. E tem aquele que não quer saber de melhorar. Ele insiste em ficar no mundo de provas e expiações. Então, o que vai acontecer com ele? A Terra vai prosseguir, vai para o mundo de regeneração e ele vai ter que ir para um outro mundo similar, né, de provas e expiações. E se ele continuar insistindo nesse comportamento, infelizmente, ele não é convidado, ele vai migrar para um mundo mais inferior, e aí, é claro, ele vai ficar longe dos seus amores, da sua família, e realmente acaba atraindo para si muito sofrimento. E depois nós temos o mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Numa palestra do Jorge Lahar, que está aí disponível no YouTube, que ele fala sobre esse capítulo, ele diz que no mundo de regeneração, o que muda no homem, no espírito? O que muda é o homem por dentro. Ele tem uma maior aproximação de Deus, do próximo, ele tem um senso de justiça, né? E é uma aproximação do homem a si mesmo. Ele busca a transformação do indivíduo, de si. É uma visão diferenciada, como ensinada por Jesus, que é o que Jesus sempre nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois nós temos os mundos, e ainda no mundo de regeneração ainda prevalece o mal, né? Aí nós temos o mundo, os mundos felizes, né? Onde prevalece o bem, e onde temos o mundo celeste, onde está Jesus, né? Onde são todos os espíritos elevados. Depois nós temos aqui o próximo item, é o destino da Terra e causas das misérias humanas. Bom, como eu já disse, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Ninguém está no lugar errado, ninguém passa por uma situação que não tem que ser. Eu não mereço isso. Você tem que passar por isso porque é para o seu próprio crescimento, para que você possa se tornar uma criatura melhor. É um remédio amargo, mas ele faz efeito. Então, depende muito de nós, se nós vamos aceitar esse ensinamento, né, isso que nos é encaminhado com humildade, com resignação, ou nós vamos nos tornar criaturas mais frias, duras. Então, nós vamos estar provocando o quê? O nosso próprio atraso. Então, nós somos responsáveis para o que nós queremos ser, para onde nós vamos. Tudo é responsabilidade nossa, né? E aqui ele fala assim, então, até o capítulo 5º, que fala da justiça das aflições. Tudo é muito justo, ninguém passa pelo que não tem que passar. E aqui eles fazem uma consideração que... O que é a Terra? Então, eles falam que a Terra, ela pode ser considerada como um arrebalte,
um hospital, uma penitenciária, um Pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares e delícias. Que bom que a misericórdia de Deus nos deu esquecimento, porque senão nós não conseguiríamos levar o nosso aprendizado. Então, Deus nos deu a oportunidade da encarnação, o esquecimento, para que a gente realmente possa evoluir e fazer novamente as nossas lições, mas com sabedoria, com humildade. E nesse livro aqui, por que a dor, né? Muitas pessoas se perguntam. Nesse livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, então ele fala um pouquinho o que é a dor. A todos aqueles que perguntam para que serve a dor, respondo: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro, serve para edificar e ornar o tempo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. Então é só nós lutarmos para alcançarmos tudo isso. E aqui ele fala assim: o mal moral existe na alma somente em suas dissonâncias com a harmonia divina, mas à medida que ela sobe para uma claridade mais viva, para uma verdade mais ampla, para uma sabedoria mais perfeita, as causas do sofrimento vão se atenuando ao mesmo tempo que se dissipam as ambições vãs, os desejos materiais, e de instância em instância, de vida em vida, ela penetra na grande luz e na grande paz, onde o mal é desconhecido e onde só reina o bem. Ai, que pena, não vai dar, que termina já. Eu tinha preparado aqui uma fala de Jesus, que está no livro Boa Nova, quando ele está conversando com os apóstolos, que ele fala sobre o perdão. Vou falar bem rapidinho. É o capítulo 13. Então Jesus fala assim, ele responde para o apóstolo: cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação, mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito dos seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois Deus. É só dar oportunidade para a nossa consciência, para que ela venha à tona. É isso, e muito obrigada por terem me ouvido.